Vamos ir batendo um papo por enquanto aqui até a galera entrando, quem for entrando ainda. Então, galera, tudo bem? Bom dia a todos. Vamos relembrar então o que nós falamos na nossa última aula. Eu falei que a partir de agora, então, vocês terão aula comigo. A gente vai ter mais umas 3 aulas, daí já é a prova, né? Então, a prova de vocês está marcada aí para o final de maio. Então, lá pelo dia 31, na verdade, né? O mês se finaliza no dia 31 de maio. Então, as provas começam no dia 31 e início da primeira semana de junho. Então, quem já passar direto, quem não ficou aí para N2, nada disso, já vai passar. Então, já vai ter férias aí desde a primeira semana de junho, certo? Aí vocês já estão livres aí. Aí não falaram nada da volta, tá? Então, a gente não sei dizer para vocês se a gente volta meio de julho, começo de agosto, ninguém falou nada ainda, tá? Mas as aulas, elas se findam, então, esse semestre na primeira semana de junho, para quem já passou de tudo, certo? Para quem ainda tem segunda chamada, N2, enfim, fica até mais ou menos final de junho aí com a gente, certo? Dúvidas sobre isso? Galera aí, acho que essa turma tem calouros, né? Então, para os calouros aí, então, para vocês terem noção, quando é a prova, quando que vai ser as férias, né? Então, vocês terão férias. Já estão, né, teoricamente, de férias. Mas aí vocês terão as férias oficiais depois da primeira semana de junho, certo? Então, nessas últimas aulas, a gente vai trazer o quê? Exemplos onde vocês vão usar, então, essa parte de anatomia que vocês tiveram, né? Vocês tiveram a anatomia lá do gênito urinário, tiveram, então, a parte renal, a parte de vesícula urinária, a parte de néfrons, aí vocês tiveram a parte genital masculina, genital feminina. Então a gente vai tentar associar aí o que vocês vão usar isso aí no futuro, né? Lógico que aqui são pouquíssimos exemplos. A gente traz aí doenças, né? O que vocês vão encontrar aí para frente. Lógico que no decorrer do curso dos 5 anos, vocês irão ver outras doenças também que são importantes. Então, na última aula, a gente falou sobre uma doença que é comum em gatos. Quem lembra o que eu falei na última aula? Como que é o nome da patologia em gato genital urinário ali, que envolve mais o urinário, na verdade, dos gatos. Vamos falar com o tio? Síndrome de Pandora? Isso, a síndrome de Pandora, tá? Vocês poderiam me falar um resumo, mais ou menos, por que que acontece essa síndrome? Ela é uma patologia causada. Ela não tem um agente, né, que causa. É o estresse. Alguma coisa que possa estressar o gato pode desenvolver. O gato pode desenvolver essa síndrome. Por causa. Normalmente é em machos, né? Por conta do canal da uretra, que é menor. Psicossomática? Isso aí. Muito bem, doutora Renata e doutor Paulo. Então, é justamente isso, é alguma situação de estresse que esse gato somatiza, né? A palavra que vocês têm que lembrar no futuro é somatiza. O gato, ele somatiza essa parte de estresse tudo no sistema urinário dele. Então, o gato, quando ele tem muitas situações estressantes, ele acaba tendo problemas urinários. Obviamente que a gente vai ter que descartar outras causas para chegar na síndrome de Pandora, né? Por exemplo, a gente vai ter que descartar um cálculo. Às vezes esse animal tem um cálculo urinário, né? Um urólito ali na vesícula urinária e é isso que está levando ele a ter uma hematúria. O que é uma hematúria? O que é uma hematúria? Lembram? Hematúria. É o sangue na urina? Sangue na urina.
Sangue na urina. Então, é o sangramento na urina. Isso recebe o nome de hematúria, certo? Então, quando ele tem hematúria, ele está tendo sangue na urina. Esse sangramento na urina pode ser em decorrência de um cálculo, por exemplo. Então, você vai ter que ir lá e fazer o descarte para ver se realmente não é um cálculo que esse gato tem. Caso você faça lá os exames e não detecte o cálculo, você pode ir começando a pensar na síndrome de Pandora, né? Então, a síndrome de Pandora é aquilo que geralmente não tem uma causa específica, né? Vai ser um conjunto de sinais que esse gato vai desenvolver. Então, uma delas é a hematúria, né? Um sangramento na urina. E aí a colega falou do estreitamento do canal da uretra. Ali é só vocês lembrarem que ela tem um encurtamento. Ela é longa, né? Porém, ela é fina. Então, ela vai se estreitando, ela tem um estreitamento. Devido a esse estreitamento, então, acaba tendo essa obstrução uretral, né? Então, esse gato ele fica obstruído. Clinicamente, olhando o gato, o que que ele vai desenvolver? O que que a gente observa no gato? Para a gente pensar que ele tem uma obstrução. E aí? Eu não tenho certeza, mas ele fica lambendo o local. Isso, ele fica se lambendo bastante ali na região, né, do pênis. Ele até tem uma rarefação de pelo ali na região da vesícula urinária, cai um pouco do pelo ali naquela região. O que mais? Ele começa a fazer força e se ficar agachado. Isso, ele muda a postura, né, da micção, né? Então ele fica mais curvado assim na hora de fazer a micção. Geralmente essa micção sai em gotas, né, por gotejamento. Daí eu falei o nome quando essa urina sai assim com força ali, né, com dificuldade. Tem dois nomes, termos semiológicos, né? Então a gente está falando aqui, ó, hematúria, que é a urina com sangue. Quando ele urina com dificuldade, qual que é o termo? Estrangúria. Pode ser a estrangúria e tem a Exúria. quase. Disúria? Disúria, tá? Então a estrangúria e a disúria, que é urinar com dificuldade, e a estrangúria é aquela urina sofrida que eu já falei, né? Aquela que cai por gotejamento, certo? E aí, o que vocês vão fazer nesses casos? A gente chegou a comentar sobre isso? Acho que sim, né? Para evitar, vamos começar primeiro para evitar essas situações. O que no ambiente precisa ter? Alguém? Fala, galera. Eu acho que eu aconselharia o dono a ver alguma coisa que tenha acontecido nos últimos dias, diferente em casa, mudança de móveis, essas coisas. Eu acho que eu faria isso no primeiro momento. Primeira causa, então, delas é o evitar o estresse, né? Se essa síndrome está relacionada com o estresse, então evitar o estresse desse gato, né? A gente comentou sobre isso, que o gato, qualquer alteração, pode ser que ele fique estressado, então ser gato que não gosta de visitas, né? Tem tudo isso. Tem todos esses processos aí para descobrir sobre o paciente que você vai estar lidando, né? Mas outras coisas importantes é o quê? Fornecimento de Líquido. Tem que dar a ração líquido, com bastante líquido. líquido em abundância. E como você consegue isso, doutora Tuane? Fazendo um patê, né? Patê, pode ser então fornecimento de ração úmida, né? Deixando ela mais líquida, tal. O que mais? Tentar optar por fontes com água corrente, né? Fontes com água corrente, então ter várias fontes de água para esse gato, pela espalhada pela casa, né? Então, quanto mais fontes de água ele ter, melhor, né? Então, porque daí ele é um animal assim que não vai sair longas distâncias para beber água. Então, é ideal você ter ali disponível para esse gato várias quantidades de água.
A gente perguntou naquele dia se as cistites, né, que são as inflamações na vesícula urinária, se elas são causadas por bactéria. O que que vocês têm a me dizer sobre isso? Se não me engano, não, elas não são causadas por bactérias. Muito bem, doutora Suelen. A maioria delas não é causada por bactéria, a maioria delas não é infecciosa. Se eu não me engano, só 5% das cistites são infecciosas. Então, a maioria delas não tem processo ali, não tem bactéria envolvida, certo? Então, às vezes, a primeira coisa que o clínico vai querer fazer, vocês vão fazer, é usar antibiótico. Tem que pensar nesse caso, às vezes não é necessário, que a maioria das cistites, elas não são infecciosas, certo? Beleza? E na clínica para tratamento, vamos supor então que vocês atenderam um gato obstruído, qual que seria, o que que vocês fariam nesse gato? Fazer a desobstrução, né? Então, primeiramente tem que desobstruir esse gato. Vocês podem fazer com uma agulha por fora, assim, puncionar essa vesícula urinária e tirar o líquido? Poder, eu acho que a gente pode, mas tem que tomar muito cuidado, porque tem o processo dela explodir, vamos dizer, né? Isso, muito bem. Eu fiz até um barulho no dia, não fez? Um pop. Eu fiquei morrendo de medo disso, viu? Pode ficar sabendo. Tem que tomar muito cuidado, porque ela pode romper, né? Então, essa vesícula urinária, ela pode se romper lá dentro. Tem que tomar muito cuidado, porque na hora que você faz essa punção aí, essa cistocentese, você pode acabar rompendo a vesícula urinária do gato. E isso vai ser pior, porque eu até comentei, a urina na cavidade abdominal vira o quê? Que a gente falou que tem um tecido que recobre o abdômen. Como é que chama esse tecido? Peritônio. Peritônio, muito bem. Quando a gente tem essa urina caindo no peritônio, a gente vai ter o quê? Peritonite. Uma peritonite. Isso vai ser péssimo para esse gato, porque ele pode morrer em função dessa peritonite, tá? Então tem que tomar muito cuidado em função nessa hora de fazer a cistocentese, que é o nome, né, dessa punção que vocês fazem na bexiga, na vesícula urinária. O ideal é fazer a desobstrução uretral mesmo. Então chega ali pela uretra e faz a desobstrução desse gato, certo? Pode ser usado um catéter, pode ser usado uma sonda uretral. Então, o negócio é desobstruir, tirar aquele plug, né? Que às vezes forma um plug ali naquela uretra. Então, fazer massagens ali para retirar esse plug, certo? Beleza? Ok. Então, essa foi nossa aula da semana passada. Alguma dúvida da aula da semana passada? Agora, falando assim, alguém lembrou de alguma coisa que queira perguntar? Luana? Luana, você está querendo falar alguma coisa? Porque seu áudio acho que está com problema. Tá me ouvindo? Agora saiu, agora falou. Então, professor, eu não consegui assistir a sua aula da semana passada. Ela tá salva no site? Ela tá salva e o professor Tiago até disponibilizou um link no YouTube. Então, ela tá no YouTube também. Vou mandar lá já, então, de novo. É que o senhor perguntando aí eu não entendi nada. Ah, beleza, tá tranquilo. Eu vou enviar lá novamente. Só Tá. um pouquinho. Deixa eu já pegar o link aqui. Só deixa eu adicionar as pessoas. Cadê? Uhum. É no grupo de calouros, né, que vocês estão? Luana. Isso. Acho que eu enviei. Deixa eu só ver um negócio aqui, galera, que tem uma cliente que vai levar um gato lá hoje cedo. Deixa eu ver, ela mandou uma mensagem aqui, deixa eu resolver. Pera aí, dois segundinhos.
Prontinho. Chegou lá, Luana? Conseguiu ver o link? Chegou sim, professor. Beleza, Obrigada. imagina. Então vamos começar agora. Acho que a galera já chegou aí. Então vamos começar a aula com essa imagem aqui hoje. Logo cedo, né? 8 horas da manhã, com essa imagem. Galera, vamos contar um pouco a história desse paciente. Ele é um macho inteiro, né? Então ele não é castrado. Então a gente consegue observar ali que ele tem a presença dos testículos. E vocês tiveram aula de anatomia, certo? Anatomia do sistema genital. Então hoje a gente vai ir para essa parte genital masculina, tá? A gente vai falar sobre isso hoje. Esse animal, então, é um cão macho inteiro. Ele tinha aí na faixa de uns 4 anos de idade. E ele era um animal errante. O que é isso, animal ser errante? Ele é um animal que ele tem acesso à rua. Então ele vai, ele sai para a rua, ele fica dias sumido e retorna para a casa da responsável, certo? Então é um animal aí ativo, né? 4 anos, não é castrado, sai para a rua, beleza? Esse animal chegou lá com presença de hematúria, tá? Então ele estava ali com sangramento, esse sangramento, a tutora chegou falando sobre isso, que ele, na hora que ele urinava, ele sentia dor ao urinar e ele saía esse sangue na urina, então, certo? Lembrando da parte anatômica. Então a gente vai ter lá dentro aqui, como é que é o nome desse tecido que recobre o pênis? Deixa eu adicionar alguém aí, que tem alguém chegando. E aí, galera, como é que é o nome desse tecido que recobre? Seria penectomia? Algo do tipo? A penectomia seria a cirurgia, né? Ah, sim. Aí eu perguntei aqui sobre o nome, né? Prepúcio? Isso, chama prepúcio, né? Então, essa região aqui que recobre chama prepúcio. Aí lá dentro a gente vai ter o pênis e no cão tem algumas particularidades anatômicas, né? O pênis do cão, ele é composto por quê? O que tem lá dentro do pênis do cão? É uma das poucas espécies que tem essa coisa lá dentro do pênis. O que será que tem no pênis do cão? Tanto é que se eu fizer um raio-x do cão, eu consigo ver esse negócio. O que é? Credo, professor, não aprendi nada. Não sei nada dessas coisas. Tô chocado. Mas vocês tiveram, né? O professor Thiago falou, provavelmente, vocês que estão não lembraram. Eu faltei algumas aulas, assim. Peguei É, pela metade, mas eu também tô chocada, porque eu deveria saber. né? O pênis do cão, ele tem um osso, lembram? Osso peniano. Não sabiam disso? Não. Não. Então tá, mas vamos lá então. Aqui a gente tá, minha função aqui é relembrar a parte anatômica e trazer para a realidade clínica, né? Porque que é importante então vocês terem estudado a parte anatômica e agora a gente traz aí onde vocês vão aplicar isso aí clinicamente, né? Então aqui a gente está relembrando a parte anatômica. Então o pênis ele é composto pelo prepúcio, que é esse tecido que recobre o pênis. No caso dos cães e gatos, eles têm um osso peniano, então tem um osso no pênis, tá? Então lá dentro do pênis tem um osso, certo? Ok. Quando o animal faz a cópula, ele aumenta o volume no pênis, certo? No caso dos cães.
Como que é o nome dessa estrutura que aumenta, que fica aumentada de volume? O corpo esponjoso. Tá quase, tá quase. Cavernoso. Tá quase, não seria essa questão, né? Seria que na base do pênis ele tem um aumento de volume aqui, que ele aumenta na hora da cópula. Até nessa estrutura aqui dá para ver que tá até essa região tá um pouco maior que as outras, ó. Tá vendo? O nome disso chama bulbo. Lembram? Bulbo do pênis, que seria como se fosse a base do pênis. É esse bulbo então que aumenta. Ele é rico em vascularização sanguínea ali. Então ele aumenta e ele que fica preso então na fêmea na hora da cópula, tá? Então na hora que ele aumenta é isso que fica preso ali na hora da cópula, certo? Para aí ele conseguir liberar os espermatozoides e ocorrer a fecundação na cadela, certo? Beleza, isso aí era a revisão da anatomia, né? Mas vamos lá. Nesse pênis aqui, galera, eu tô falando uma situação clínica. Então, animal fértil, saía para cruzar, ele sai para a rua, enfim, não é castrado. E ele voltou para casa, depois de alguns dias, ele começou a desenvolver sangramento na urina. Só que ele também aumentou o volume aqui. Esse tamanho não tá normal desse pênis desse animal, tá? Isso aqui, na hora da palpação, era um tecido firme e na hora da palpação saía sangue, tá? Então, na hora que a gente apertava isso aqui, aqui pelo prepúcio saíam gotas de sangue, certo? Galera que tá mais velha aí do quarto, sexto semestre, saberiam uma dúvida, uma sugestão diagnóstica? Ou até os calouros mesmo podem falar. O que vocês acham que está acontecendo com esse animal? Um animal, então, que está desenvolvendo sangramento, tá? Na urina e sangramento na hora da palpação. E um animal que sai para a rua. E ele teve esse aumento de volume no pênis. Professor, eu já vi cadela, né, com doença venérea, não sei se é um tipo de um HPV que dá o câncer. Isso, muito bem. É a Suelen? Sandra. Sandra, desculpa. Muito bem, doutora Sandra. Então, sua suspeita seria um câncer. É, início de uma tumoração aí por essa doença, né? Mas talvez não se desenvolveu ainda. Não sei, não conheço as fases do câncer. Tá ótimo, não, mas é aí mesmo que a gente quer chegar. Então, vamos lá, vamos de suspeitas. Então, chegou no câncer. Poderia ser um câncer ali que tem um aumento de volume, né? Sangra, qualquer. A maioria dos cânceres, eles sangram, né? São friáveis, são hemorrágicos, assim. Mais alguém suspeita de alguma coisa? É TVT? TVT foi quem falou? Catiane. Catiane? Isso. Tudo bem, Catiane. Beleza, doutora. O que seria o TVT? Você saberia me falar o que significam essas palavras? TVT. É o câncer, tem que fazer quimioterapia, parece das ONGs. As ONGs pegam muito animal assim e falam. Beleza. Então também ficaria na mesma coisa da Sandra. Você também ficaria no câncer. Que ela também falou um câncer, né? Que acontece, venéreo também. Então, vocês estão meio que igual aí a opinião de vocês. Deixa eu fazer uma outra hipótese, assim. Foi surpresa para mim o senhor ter falado osso, mas eu não sei como que isso funciona. Isso pode ter fratura? Dependendo, pode. É difícil acontecer, mas pode acontecer sim. É bem raro, muito raro acontecer. Mas pode. Aí hoje eu falei do osso só para te confundir mesmo. Mas não teve fratura de pênis nesse caso, tá? Tá bom. Beleza.
Mas o que que vocês fariam, ó, pensando aí então no câncer que as colegas falaram? O que que vocês fariam para ver que tipo de câncer que é? Que exame faria? Histológico, Um exame histológico. Para fazer um exame histológico, você precisa fazer o quê? coleta, biópsia. Coleta, biópsia. Então, no caso, esse animal teria que ser sedado e fazer um corte Uhum. dessa região de aumento de volume, né? Então, o animal seria sedado, cortaria um pedaço desse aumento de volume e mandaria para análise. Beleza, seria um dos exames. Só que isso é um exame invasivo, concorda? É um exame que vai lesionar, vai machucar. E aí, né, você já vai querer cortar ali um pedaço do pênis, às vezes, desse animal, né? Porque ele já tá. Então Pode vai falar. pelo toque, antes de ir pela biópsia, vai pelo tato, tipo, do animal, de pressionar e sentir alguma... Beleza, a gente fez a palpação. Lembra que eu falei que na hora da palpação, ele saiu sangue na hora da palpação, lembra? Beleza, um dos exames que tem que ser feitos, né, no exame físico é a palpação. A palpação você precisa fazer para ver se ele é firme, se ele é aderido, se ele é mole, para ver a consistência disso aí. Só que pela palpação, você não consegue classificar esse câncer, né? Igual os colegas estão falando que é um câncer. Aí pela palpação eu não consigo afirmar que é um câncer, tá? Mas ela deve ser feita. Aí a gente entrou no mérito de querer descobrir, então, como que eu vou saber se é um câncer mesmo. Aí a colega falou da histopatologia. Correto, corretíssimo. Só que ele é um exame invasivo, né? Eu preciso sedar o animal, eu preciso cortar um pedaço daquele tecido, e eu estou perguntando para vocês um exame não invasivo. Tem uma maneira mais Um tranquila? ultrassom, um raio-x. Ultrassom, raio-x, tudo isso é muito importante para ver o quê? Metástase, né? Se você está pensando num câncer, esses exames são importantes de você realizar para evitar, para descartar uma situação de metástase. Mas vamos lá, eu quero saber do câncer. Eu quero saber como que eu consigo descobrir qual é esse câncer. Porque tem vários tipos de câncer, certo? Eu quero saber qual é esse câncer, ou se ele realmente é um câncer. Aí você falou de histopatologia, beleza, mas isso é um exame invasivo. Eu quero um exame que... Oi? Existem exames bioquímicos, né? Marcadores. Poderia ser feito um marcador, mas eu quero saber o tipo real desse câncer. Vocês têm que pensar assim, ó, o que é o câncer? São o quê? Células, né? São células que se diferenciaram das células normais. Então, alguma mutação na célula. Como que eu avalio tipos celulares? Eu quero ver o tipo de célula que está crescendo ali. Como que eu avalio isso? Ah, professor, não estou conseguindo. Microscopicamente? Microscopicamente, mas como que eu coleto para levar para a microscopia? Como que eu vou coletar isso aqui e mandar para a microscopia? Com sangue, com que extravasou, com a secreção. Poderia pegar aquele sangue ali que saiu na hora da palpação, colocar numa lâmina e ir lá para o microscópio para ver o que aparecia. Só que ainda não é isso. Tem alguma coisa mais específica. Professor, a gente nunca mais vai esquecer quando o senhor contar. Ah, que bom. Acho importante. Ó, eu vou cobrar, hein? Porque isso aqui eu falo lá no futuro de novo. Lá daqui a uns 10 anos vocês vão ver eu falando sobre isso aí de novo. Quando vocês estiverem lá em clínica médica, isso aí vai aparecer isso aí de novo para vocês. E aí? Bom, vamos lá então. Poderia ser feito a histopatologia que a colega falou, só que a histopatologia é um exame invasivo, você precisa cortar um pedaço, né, desse tecido para mandar para análise. Só que eu quero aqui, eu posso usar apenas um suave. Suave é o quê? Como se fosse um cotonete.
Então, eu entro com esse suave aqui nessa região e só passo esse suave nesse pênis ali que está aumentado de tamanho, certo? Eu pego esse suave, coloco numa lâmina de vidro e vou para a microscopia. Aí eu coro essa lâmina, né? Antes, essa lâmina é corada e aí a gente consegue ver as células que estão crescendo ali. Isso é um exame não invasivo, tá? Então a gente passa ali um suave, passa esse suave numa lâmina e vai avaliar na microscopia. Então esse é um dos exames, tá? Suave. Eu posso fazer o tal do imprint. Imprint. Esse imprint, o que que é? Você pega essa lâmina de vidro e encosta nessa lesão. Você vai encostar naquela lesão ali. Pronto. Pega essa lâmina, cora, avalia no microscópio. Encosta externamente? Dentro, é que assim, nesse caso aqui, esse pênis a gente não conseguiu expor ele. A gente não conseguiu trazer ele para fora. Mas vamos supor que fosse uma situação dessa aqui. Tá? Então, essa situação aqui, ó, eu conseguiria, então, encostar a lâmina aqui várias vezes, né? Eu fico encostando essa lâmina. Esse tecido, ele é friável. Ele é um tecido, assim, que sangra fácil. Esse sangramento fácil, esse sangue que sai daqui, é o que eu vou avaliar no microscópio. Certo? Então, anotem aí, o que vocês fariam, então? Coleta por SWAB. SWAB se escreve SWAB. Então, SWAB. Que seria passar o SWAB nessa lesão e passar para uma lâmina. Poderia ser feito o imprint, que é pegar uma lâmina de vidro, encostar ali nessa lesão várias vezes e corar e ver no microscópio. Ou eu ainda poderia o quê? Coletar com agulha. Então, eu poderia puncionar isso aqui com agulha. Só que daí esse seria uma forma mais invasiva, né? Então, eu coletaria esse material com uma agulha fina e colocaria esse material na lâmina, né? Então, eu coletaria ali com a agulha, passaria esse material da agulha para a lâmina depois e avaliaria também na microscopia. Então, vamos lá. Então, vocês vão usar o SWAB ou o imprint ou o PAF, que é a punção aspirativa por agulha fina. Então, é PAAF. PAF. Punção aspirativa por agulha fina. Então, a gente poderia fazer esses tipos de vários exames poderiam ser feitos, tá? Para a gente descobrir o tipo de célula que tem ali, para realmente ter certeza que é um câncer. Beleza? Mas vamos lá, voltando aqui. Então, a gente faria qualquer um desses exames. Professor, nesse caso aqui, pode falar. Desculpa, eu tenho uma dúvida. Mas daí você vai tirar o prepúcio daí, para fazer qualquer tipo dessas coletas. O ideal era, mas nesse caso aqui, como estava muito grande, ele não saía. Ele tipo, não saiu por aqui. Se o prepúcio não abre, por fazer qualquer uma das três maneiras de diagnóstico, vai ter a mesma eficácia? Sim, você conseguindo pegar a célula daqui, não tem problema, tá? Então, o que a gente fez nesse caso aqui? A gente conseguiu expor o máximo que a gente conseguiu, então, esse tecido da glande aqui, ó, a gente conseguiu deixar ele mais próximo aqui da abertura. Aí a gente entrou com o SWAB aqui dentro e coletou aquele material, entendeu? Então, um pouco de conteúdo que vem já é suficiente, porque você vai olhar no microscópio, né? Então, isso aí vai ampliar em 1000 vezes, né, essas células. Certo? Daí, então, a gente coletou o material desse animal, ele foi através do SWAB, então a gente passou um SWAB aqui dentro e conseguiu coletar esse material. O tipo celular que foi visualizado é esse aqui, ó.
Então vamos lá, vamos tentar ver o que vocês enxergam aí. Vocês já tiveram seus ciências moleculares ou não? Estamos tendo. Estão tendo, ok. Mas de maneira geral, aqui são tudo células, certo? É tudo célula. Mas vamos lá. A célula em si, ela tem um núcleo e um citoplasma, certo? Então, núcleo, citoplasma, núcleo, citoplasma, núcleo, citoplasma, núcleo, citoplasma, beleza? Nesse caso aqui, vocês observam que no citoplasma tem um monte de buraquinho. Uma fluorescência, parece. Dá para viajar um pouco. Às vezes poderia ser um marcador, né? Poderia, mas aqui não teve um marcador, que aqui é uma coloração bem simples, assim, tá? Na verdade, ela ficou despigmentada, né? Ficou colorida as outras células. Ela não teve pigmentação. Também, isso aí, mas na verdade é um vacúolo, né? Fica um buraco. É um buraco no citoplasma, tá vendo esses buraquinhos? Estão enxergando? Sim. Então, aqui é uma alteração na célula, é uma alteração na morfologia da célula. Então, a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, vários vacúolos, ó, no citoplasma. Vacúolo, vacúolo, tá? Então, esse tipo de câncer é um câncer, então, que ele forma vacúolos citoplasmáticos. Então, essa foi a alteração celular que foi encontrada, né, nesse caso. Vacúolos citoplasmáticos. Certo? Beleza? Isso. Ok. Aí, esse tipo de célula, galera, esse tipo de célula com vacúolo citoplasmático é um tipo celular do TVT. Para quem falou TVT no comecinho, acertou, isso aí mesmo. Então, mas o que é o TVT? É um tumor venéreo transmissível. Eu vou voltar aqui, senão vocês ficam no texto e acabam não prestando atenção. Então, é um tumor venéreo transmissível. O que quer dizer isso? O que quer dizer que ele seja venéreo? Que transmite para outras cadelas, outros cães. Transmite pelo coito, então, né? Então, esse animal ele vai adquirir esse TVT pelo coito. Então, isso aqui, essa patologia vai ser comum em machos e fêmeas, porque eu posso ter um cão que tenha o TVT. Tem alguém com microfone aberto aí, galera. Cuidado aí na hora que vocês forem falar algo. Então, assim, eu posso ter um caso do macho com o TVT, ele tá passando esse TVT para uma fêmea, tá? E eu posso ter uma fêmea com TVT que tá passando para um macho, certo? Então, pode ser encontrado tanto em machos como em fêmeas, certo? Pergunta: vocês acham, por ser um tumor venéreo, é só os órgãos genitais que estão afetados? Eu acredito que todo câncer faça metástase. Ele deve parecer, que nem eu falei, como um HPV ali, que é uma tumoração que faz por contágio, que é um dos únicos cânceres, porque câncer você não pega das pessoas, né? Acho que é o único tipo de câncer, que é da família do HPV aí também, que faz essa transmissão. Muito então, bem. Ele faz metástase, ele faz a invasão celular, né? Ótimo. Mas tem tratamento diferente também, diferenciado dos outros. Ele tem cura, né? Ótimo. Que outros cânceres não têm. Muito bem, muito bem. Então, esse câncer, esse TVT, ele faz, então, várias metástases. Então, eu posso ter esse TVT em várias regiões. Tanto é pensando, quando uma cadela está no cio, qual é a primeira coisa que o cão faz? O que o cão faz quando a cachorra está no cio? Ele lambe, ele cheira. Então, o TVT, ele pode ter nas narinas,
ele pode ter na língua, ele pode ter no olho, ele pode ter no subcutâneo. Então, assim, ó, várias regiões podem ser acometidas pelo TVT, tá? Então, ele não é específico dos órgãos genitais, certo? Ele pode, então ter TVT nas narinas, ele pode ter TVT no olho, ele pode ter TVT na língua, ele pode ter TVT no subcutâneo. Então, assim, vários lugares já foram descritos a presença do TVT, tá? Então, ele não é específico dos órgãos genitais, certo? Então, às vezes, vocês vão pegar um cachorro só com esses nódulos aqui, por exemplo. Ah, ele é câncer, tal, mas é interessante você descobrir qual é o tipo do câncer para você fazer uma quimioterapia, por exemplo. Então, o ideal seria funcionar aqui. Às vezes você vai pegar um caso de TVT que o animal só está comprometido o subcutâneo, os órgãos genitais dele estão bons, não tem nada, tá? Então, isso que é importante vocês saberem, que o TVT ele não é exclusivo dos órgãos genitais, tá? Ele pode estar em outras regiões também, certo? Beleza? Mas vamos voltar aqui. Esse TVT, esse tumor, ele tem um aspecto, então, de... Lembra uma couve-flor, não lembra? Vou acabar com a vontade de vocês comerem couve-flor hoje, tá? Então, ele lembra macroscopicamente, que essa visão aqui que nós estamos olhando agora é uma visão macroscópica. Isso é uma visão microscópica. Então, macroscopia... Na macroscopia, ele tem esse formato, então, de uma couve-flor. Então, ele tem um formato de couve-flor. Ele é uma massa friável. O que significa friável? Que ele se desmancha facilmente. Então, na hora que a gente está ali com a luva, às vezes, no próprio dedo aqui na manipulação, vai sair pedacinhos do tumor na sua mão, tá? Então, isso chama friável. Ele é um tumor hemorrágico, ele sangra facilmente. Então, na hora que você está fazendo essa manipulação aqui, vai sangrar, tá? Ele sangra facilmente, beleza? Então, são algumas características desse tumor, tá? Então, ele tem aspecto de couve-flor, ele é hemorrágico, ele é friável, tá? E essa é a região do bulbo, que eu falei para vocês lembrarem da anatomia. Então, lá na região, na base do pênis, que geralmente esse TVT faz um implante. Então, na hora da sua consulta, na hora que você está avaliando esse animal, o ideal é você expor o pênis dele até chegar na região do bulbo ali, para você ter certeza que não tem nada ali na base do pênis. Certo? Beleza. Dúvidas até aqui? Professor, o quanto o TVT agride o corpo do animal? Como assim? Melhora essa pergunta. No sentido de levar à morte, Beleza. Por exemplo, nesse caso aqui, se ele crescesse um pouquinho mais, esse animal já não urinava. E aí o animal não urinar, ele vai morrer em função de uma insuficiência renal, né? Porque daí aquela urina começa a acumular na vesícula urinária, a urina volta para os ureteres e vai lá no rim, né? Então o animal acaba tendo uma hidronefrose. Então, assim, vai depender da região, né, que esse tumor está, né? Então, por exemplo, aqui no pênis, o pior de tudo é trancar o canal da uretra, né? Então, chega uma hora que nem sai urina mais daquela região. Aí o animal vai morrer em decorrência disso, né? Agora, por exemplo, vai depender da região. Igual esse tumor aqui, subcutâneo, se ele for só subcutâneo, leva um tempo para esse animal morrer, porque até na hora que cresce, vem a furo isso aqui, aí ele vai morrer em decorrência de infecção secundária, né? Então vai vir bactéria, vai entrar nessa região aqui, e aí ele vai morrer por isso, tá? Então vai depender muito da região que esse tumor está, de comprometimento, certo? Beleza? Professor,
Pode falar. Ele pega ou ele se desenvolve, esse TVT? Ele pega. Ele pega. Esse ele pega. Esse é por implante, esse tumor, é implantação. Então, em algum momento, ele teve contato com um animal que tinha esse TVT. Entendi. Certo? Esse ele pega. Beleza? Agora, por exemplo, mas eu tô com um cachorro aqui com um nódulo. Não, nem todo nódulo é TVT, entendeu? Tem que fazer o exame para ter certeza que tipo de câncer que é. Ah, professora, eu já ia perguntar isso. Se o TVT, ele aparecer no órgão genital, aí expôs, que nem ali naquela primeira foto, você consegue observar a estrutura dele, né? Essa aparência de couve-flor, vai ter a presença do sangue e tal. E já no caso dessas figuras B e C, por exemplo, o subcutâneo, que não veio a furo, como é que eu vou, que exame que eu vou fazer para eu ver? Porque ali não vai estar sangrando, né? Certo. Qual você faria? A gente já falou sobre isso hoje. A gente poderia fazer uma punção aspirativa por agulha fina. Entraria com uma agulha aqui, ó. Entendeu? Então você entraria com a agulha aqui dentro e coletaria esse material aqui e olharia no microscópio. A mesma maneira aqui, ó. Você entraria com a agulha e colocaria no microscópio. Então, nesse caso aí, a gente tem que optar pelo exame mais invasivo, né? Invasivo, isso. Aí você faria a UPAF, né? Punção aspirativa por agulha fina. Nesse caso, não entraria, né, o imprint, porque não tá para fora, e nem o caso do swab, né? Nesses casos aqui não entraria. Então, nesse caso, faria o PAF. Beleza? Você vai fazer o imprint e o swab nos casos que você consegue ver o tipo de tumor, tá? Agora, nesse B e C, você usaria a agulha. Mas se ele tivesse vindo a furo, poderia fazer o imprint? Poderia. Poderia. Se ele viesse a furo, poderia. Certo? Entendeu? Professor, para fazer a exposição, teria que fazer uma anestesia geral? Não precisa. Isso aí é jeito daí. Aí vocês vão aprender lá na clínica médica, né? Mas é só você deixar o animal em decúbito, né? Decúbito dorsal. Geralmente a gente encolhe as pernas desse animal, né? Encolhe os membros. E aí você consegue expor a ele. Aí você retira, né, o prepúcio até lá embaixo para você conseguir expor. Beleza? Mas não precisa sedar, não. Só se for um animal muito agressivo, animal tiver com muita dor, aí precisa, né? Mas no normal não precisa anestesiar. Beleza? Certo? Bom, então vamos falar um pouquinho aqui que no macho ele é encontrado sobre o pênis, mais frequentemente nas partes caudais e com menor frequência no prepúcio, mas pode ser encontrado então no prepúcio, mas é menos frequente. Então, quando ele fala parte caudal do pênis, ele está falando o quê? O bulbo, na região do bulbo do pênis é onde esse TVT faz o implante. Ele pode ser solitário ou múltiplo, então pode ter vários tumores e possui uma superfície inflamada e ulcerada, que ele tem esse aspecto de couve-flor. Beleza? Pode perguntar? Pode. Existe, assim, que nem, por exemplo, mais de um tipo de TVT? Não, vai ter o tipo de célula diferenciada ali, né? A gente vai ter, por exemplo, igual aqui, né? A gente tem essa célula no citoplasma de uma célula que é mais redonda, digamos assim. Eu tenho outros tipos de TVT que também é no citoplasma, porém essa célula aqui é um pouco maior. Fica, por exemplo, seria como se fosse esse aqui, ó, um citoplasma pequenininho. Agora, tipos diferentes de TVT não, é tudo TVT. Tá, não, eu falo assim, né, porque no ser humano, às vezes, a investigação é mais minuciosa. Tem o HIV1, HIV2, né, como se fosse uma cepa diferente. Não. Nesse caso, é tudo TVT. Tá, e por que ele tem, aparentemente, tem essa preferência pelo bulbo?
Porque se ele entra pelo prepúcio. É implantação, né, na verdade, que não é que ele entra pelo prepúcio, ele entra justamente no pênis mesmo. Lembra que eu falei que na hora que o animal ele faz o implante na fêmea, ele vai pegar esse TVT da fêmea. Então, a parte que está em maior contato com a fêmea é o bulbo ali. Ah, entendi. Entendeu? Então, Entendi. é por Não, eu isso que falo ele pelo tem prepúcio, porque o prepúcio tá na ponta, assim, né? Tipo, Ah, mas eu sim. entendi. Entendeu? Senão, Porque o que hora vai da... entrar lá na fêmea vai ser o pênis, né? Então, esse pênis, na hora que ele fica preso nessa fêmea, o que ele faz com que ele fique preso é o bulbo, né? Então, por isso que esse bulbo tem mais atrito ali naquela região da vulva, né? E é ele que acaba pegando essas células. Ah, Se for entendi. uma fêmea infectada, né? Porque provavelmente ele pegou de uma fêmea infectada. Tá bom. Beleza. E aí? Aí vocês falaram de quimioterapia. Esse tipo de câncer, vocês acham que ele é tratável? Ou esse caso aqui, o animal vai perder o pênis, pronto, acabou, morreu. Eu Eu acho que ele acredito é que o tratável. tratamento de antibiótico resolveria o problema. Porque tá mais para uma infecção, né? Uhum. Na verdade é uma neoplasia mesmo, é um câncer mesmo. Então só antibiótico não resolveria. Óbvio que você pode associar um antibiótico nesse caso por causa de infecção ali, mas ele não é só uma infecção, né? Ele é um câncer mesmo. Então, nesse caso, comporta o tratamento quimioterápico. Então, você vai tratar ele com uma quimioterapia, tá? O nome desse quimioterápico chama sulfato de vincristina, tá? Então, sulfato de vincristina é o tratamento de escolha para TVT, tá? Então, sulfato de vincristina, certo? Aí tem outras drogas, por exemplo, mas você vai começar com a vincristina. Fez a vincristina, é uma vez por semana, durante umas 4, 5 semanas, esse animal tá curado, tá zero bala, tá? Então ele é um câncer fácil de tratamento fácil, não é dos piores, porque só com a quimioterapia a gente consegue ter uma regressão desse tumor. Então é muito simples, tá? Então, um dos tratamentos de escolha é o sulfato de vincristina, porém, eu tenho drogas de segunda eleição. Por exemplo, eu fiz a vincristina, não resolveu. Aí tem a vimblastina, tem a cisplatina, doxorubicina, são várias drogas que poderiam ser usadas no tratamento de TVT, tá? Mas a de escolha é a sulfato de vincristina. Mas se não deu certo, poderia ser a cisplatina, a vimblastina, doxorubicina. São outras drogas. Certo? Professor, é verdade que tem que fazer várias sessões de quimioterapia? Várias sessões? Quantas são necessárias? Ah, tá. Então, aqui em torno de 4 a 5 sessões já existe a regressão desse tumor. Só que para você realmente definir que já finalizou o tratamento, quando você tiver um laudo negativo. Então, você vai fazer outra citologia aqui, passar outro SUAB aqui, que não vai estar mais desse tamanho, ele vai ter regredido já. E aí, se não tiver nenhuma célula daquela lá com citoplasma vaculizado, você finaliza o tratamento, tá? Então, a gente finaliza o tratamento com um laudo negativo da citologia, quando não encontram mais células, né, de TVT. Professor, essas medicações aí, elas são vendidas em farmácia comum ou só intra-hospitalar o uso delas? Só hospitalar. Você vai conseguir comprar ela só com o seu CRMV depois, né? Então, lá no futuro só. Entendi. Ela é tarja preta, essa aqui. Professor, como que distingue o TVT de outros cânceres? Através da citologia. Você vai fazer essa análise, né, e mandar para o laboratório. Aí o laboratorista, né, o responsável pelo laboratório, ele manda o laudo falando o que é, né?
Mas nesse caso aqui você define através desse tipo de célula. Esse tipo celular aqui é TVT, não é outra coisa, entendeu? Então, quando você faz a citologia, manda para análise e encontra essas células vacuolizadas, pronto, TVT, entendeu? Agora, se não vier essas células aqui, vier outro tipo celular, aí pode ser vários tipos de câncer, entendeu? Mas quem vai definir isso é o cara, né, o veterinário ou a veterinária que estiver fazendo análise laboratorial, né? Então, isso aqui é laboratório. Tá. Beleza? Mas se vier esse tipo celular aqui, é batata. E essa é uma célula de TVT, entendeu? E esse tipo de exame que é simples e que é fácil de identificação, a gente não pode fazer no próprio consultório, né? Pode. Esse exame aqui foi feito na Anhanguera, entendeu? A gente consegue fazer facilmente isso aqui. É bem simples, né? Bem específico esses vacúolos aí, Sim, então... esse dá para fazer, é bem facinho. E é um câncer também que existe, né? Um bom prognóstico de evolução, né? Então, é diferente. Sim. Então tá, é isso. Com certeza. Então, nesse caso, a gente faria o sulfadivim-cristina, né? De torno de 4 a 5 aplicações, finalizaria através de um laudo negativo desse exame. É importante salientar que toda vez que for fazer a químio, esse animal tem que ser submetido a um hemograma. Por quê? Por que eu preciso ver se as células de defesa estão legais no animal antes de fazer a quimioterapia? Para saber se o paciente consegue lidar com a radiação? Não seria na verdade seria não seria a radiação, né? Que daí seria uma radioterapia, né? Aqui é quimioterapia, então é na veia mesmo, tá? Mas a gente faria para ver se ele conseguiria lidar com a quimio, né? No caso aqui, por quê? A quimioterapia, ela destrói as células, só que ele vai destruir células tanto benignas como malignas. Então, ele não é específico, ele não vai só destruir as células do TVT, ele vai destruir as outras células do cão também. Então, as células de defesa desse animal. Então, se esse animal já tem uma imunidade baixa, por exemplo, se ele já tem uma outra doença, tem que geralmente tratar a outra doença para conseguir tratar o TVT, tá? Aí vai ser aquele voto de Minerva que vocês vão ter que dar, né? Às vezes o animal, você tem que escolher qual doença você vai tratar primeiro. Ou você faz a químio e tem chance desse animal não resistir devido a ele ter outra doença, ou trata a outra doença primeiro, enquanto esse TVT está ali, só aumentando. Tá? Então vai ter essas situações na vida de vocês, porque o quimioterápico ele vai abaixar a imunidade desse animal, tá? Então o ideal é toda vez que for fazer a químio, ver se esse animal está com a imunidade legal, porque se ele tiver com a imunidade baixa, às vezes ele não resiste à quimioterapia depois, tá? Beleza? Então é importante saber isso. Mas na maioria das vezes o animal só tem o TVT mesmo. Então a gente consegue tratar tranquilamente, fica tudo resolvido. Certo? Beleza? E aí? Aí eu fiz o tratamento desse cão aqui. Ficou 0 bala. O que você recomenda de profilaxia para não acontecer de novo? Tá fácil essa pergunta. Castração? Ótimo. Então faria a castração desse animal, tá? Então depois que esse animal foi submetido à quimioterapia, ficou bom do TVT, resolveu o problema, aí você faria o quê? A castração desse animal para ele não ter esse problema novamente. Certo? Beleza? Então isso é uma das medidas profiláticas, tá? Então fazer a castração. Se fosse uma fêmea, mesma coisa, né? Certo? Vamos para perguntinhas, então. Ô, professor, tira uma Pode dúvida, falar. por favor. Pode falar. Nas fêmeas, como que ficaria o caso dela? Também seria aparência de couve-flor ou não tem aparência?
seria também a aparência de couve-flor, só que daí seria na vulva ali, né? Na região genital da fêmea. Tanto é que a gente consegue expor ali, fica na fêmea principal ainda, na fêmea que fica mais esse aspecto de flor, assim. Que daí vem para fora esse tumor ali. Entendi. Entendeu? Uhum. Na região da vulva ali. Vamos para perguntas. Isso aqui foi uma pergunta de um dos ENADs da vida. Vamos ver como que vocês saberiam resolver isso aqui. Então, o tumor venero-transmissível é uma neoplasia indiferenciada, cujo crescimento é muito rápido. E realmente, o TVT ele cresce muito rápido. Em questão de uma semana, esse cresce rapidamente mesmo. E representa uma das principais neoplasias na clínica médica de caninos. Então, é comum, uma das principais tipos de neoplasia que a gente vai encontrar na clínica. Em um hospital escola, foi atendido, então, um cão de rua, então era um animal de rua, sem raça definida, com idade em torno de 2 anos, apresentando, então, secreção peniana sanguinolenta, então, ali, ao redor do pênis, que ficou sangrando ali, tinha essa secreção sanguinolenta. Esse animal apresentou prurido. Prurido seria o início de uma coceira ali. Aumento de volume sobre o prepúcio, então aumentou o volume sobre o prepúcio. Hematúria, então ele tinha sangramento na urina. E lambedura constante da região afetada. Então esse animal ele ficava também lambendo essa região, certo? Tudo isso aqui é uma questão de ENAD. Então óbvio que eles tentam confundir a cabeça de vocês, né? Então se fosse, por exemplo, um gato se lambendo a região ali, você já pensaria na Pandora, né? Então aqui é justamente para confundir a cabeça. Ao examinar, então, o pênis, o médico veterinário, então, observou a presença de uma massa nodular friável. Então, aquela história de ser um tumor friável. Hemorrágico, né? Então, ele sangra facilmente, medindo em torno de 2 centímetros, com aspecto de couve-flor. Então, até aí, se vocês estivessem lendo isso aí, já estariam em mente o que poderia ser, né? O que levou, então, a suspeitar de tumor venéreo transmissível. Então, ele já deu o diagnóstico aqui. Então, a confirmação diagnóstica foi dada pela avaliação... Deixa eu ver que cortou aqui. Pela avaliação citológica da lesão. Então, através da avaliação citológica, ele conseguiu diagnosticar o que era. Vamos lá, então. Então, a respeito dessa neoplasia, avalie as seguintes afirmações. Então, aqui depois ele vai pedir quais são as corretas. Então, vamos lá. As lesões são restritas aos órgãos genitais? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Então, a primeira vocês já viram que é falsa. Que aqui fala que as lesões são restritas aos órgãos genitais, sem evidência de metástase para outros órgãos. Falso, porque vocês viram que pode dar em outras regiões, no olho, na boca, no subcutâneo, então, falso. Isso aqui eu não cheguei a comentar, mas vamos lá. Vocês acham que esse tumor, ele é cirúrgico? E aí? Vocês acham que eu consigo operar o TVT? Consegue? Acho que não. Operar até pode, mas ele vai voltar novamente, né? Ali não é recomendado a cirurgia, tá? Antigamente falava do bisturi elétrico ali para retirar, mas mesmo assim a chance de ficar uma célula e essa célula se multiplicar de novo é grande, tá? Então a cirurgia não é realizada, não é a melhor alternativa, tá? Então aqui fala, a excisão cirúrgica é uma excelente alternativa terapêutica. Então, não, certo? Concordam? Você tá falando, né, professor? Bom, vamos lá então. Então, até agora, 1 e 2 não é, certo? Beleza?
Entre os métodos laboratoriais para o diagnóstico, podem ser consideradas técnicas de imprint e punção aspirativa por agulha fina? Pode. Sim. Pode, tá certo? O que vocês acham? Verdadeiro. Verdadeiro. Ok. Bom, e aí aqui vem para a microscopia. Essa neoplasia possui aspecto microscópico semelhante às neoplasias de células redondas. Vamos lá, isso aqui vai confundir vocês um pouco, mas vamos lá. Apresentando-se como células em fileiras similares a macrófagos, formato redondo e poliédrico, citoplasma azul claro com presença de vacuolização e núcleo grande, basofílico e central. O que vocês acham? Pelas alternativas, ele deve ser verdadeiro. Espertos, né? Pelas alternativas, como só tem, não tem nenhum só tem, não tem apenas 3, né? Se tivesse alternativa assim, apenas 3, vocês ficariam na dúvida, né? Pois é verdadeira essa 4 também, tá? Então, tudo aquela imagem daquela célula lá do microscópio é tudo isso aqui, tá? São células redondas que têm presença daqueles vacúolos citoplasmáticos, são células grandes, né? Em núcleo grande. Quando fala basofílico, é quando ele é azul ou roxo, né? Então, ele é um núcleo basofílico, enfim. Então, tudo que tá falando aqui tá verdadeiro. Então, vocês ficariam em qual alternativa? C. C. Acertaram. Então, parabéns. Ó. Se vocês chegarem lá no futuro e errarem, vocês vão ver. Então, aqui mostrando mais algumas células, tá? Então, como eu falei naquele começo, a gente tem 2 tipos de célula, que é a linfocitoide e a plasmocitoide. A linfocitoide é aquela que é mais redondinha, o núcleo mais redondinho, o citoplasma é mais curtinho. A plasmocitoide é aquela que tem um citoplasma maior, tá vendo? Mas é tudo TVT, tá? Então, isso aqui é uma célula de TVT, isso aqui é outra célula de TVT. Beleza? Certo? Então, mais fotos aqui para vocês entenderem realmente. Então, assim, é sempre olhar os vacúolos citoplasmáticos, tá? Então, sempre olhar os vacúolos citoplasmáticos, você vai conseguir fechar o seu diagnóstico. Então, fez uma célula lá, apresentou esses vacúolos citoplasmáticos, você fechou, então, o seu diagnóstico. Perguntas? A hora é agora. Pergunta, galera. Professor, eu tenho uma pergunta. O senhor falou que tem que ver a imunidade do cachorro. Se ele tiver com a imunidade baixa, tem que tratar essa imunidade primeiro e dar tempo de depois fazer a quimioterapia? O ideal é isso. Então, você vai fazer o hemograma, né, para ver como está a imunidade desse animal. Se ela tiver baixa, o ideal é você tratar antes. Você melhora a condição clínica daquele animal para ele conseguir se suportar a químio, né? Isso é o correto, isso é no livro bonitinho, né? Às vezes vai ter situação que você vai ter que escolher entre a cruz e a espada. Você vai ter que escolher ali o que você faz, né? Mas o ideal é que você trate antes a imunidade desse animal para ele conseguir suportar a quimioterapia, né? E o que o senhor fala assim? Pode falar. Se não der tempo, então tem que escolher e fazer a quimioterapia no risco, assim, então? Tudo vocês vão ter que conversar com o responsável também, né? Nunca vocês vão tomar uma decisão sozinhos, né? Você vai ter que esclarecer para o responsável, falar, ó, vamos supor que você pegou um caso aí que o animal tem doença do carrapato, tem uma erliquiose, né? Ele tem uma erliquiose junto com TVT. Aí você coletou, isso não é impossível, tá? Isso é comum. Aí você coletou o sangue, encontrou a erliquiose, o animal tá anêmico e ele tá com a imunidade baixa. E aí, o
que você faz? E o TVT tá lá, ó, gritando lá o TVT. Você vai ter que esclarecer para o responsável desse animal que ele tem 2 doenças, que se ele for submetido à quimioterapia, tem risco. Mas se ele não fizer a quimio, aquele tumor vai aumentar o tamanho, tá? Então aí fica o seu critério. Ou você faz, aí você vai falar as opções para ele. Ou a gente faz o tratamento da quimioterapia, ou faz o tratamento da erliquiose, espera, ou faz os 2 juntos. E ele, você como veterinário, você deu as opções para ele, aí ele que tem que escolher, entendeu? Você não vai sair tomando decisão sozinho, porque vocês vão ganhar processos, tá? Então você Professor, pode falar. mas e se fazer os 2 juntos? O animal aguentaria? Vai depender do animal, entendeu? Vai depender, cada história é uma história. Mas às vezes você pode, é isso que eu tô falando, é o cliente que tem que tomar essa decisão, entendeu? Você tem que falar as opções para ele. Porque vai ter situações que vocês vão ter que fazer o tratamento dos 2, sim. Entendeu? Que esse animal tá tão mal assim, ele tem um Ehrlich e também tem um TVT grande já obstruindo ali o canal da uretra desse animal, você não tem o que fazer, entendeu? Professor, em uma situação onde o animal ele chega para você atender, ele está bem debilitado e assim visivelmente você tem uma boa chance de ser TVT, né? E daí você pega a amostra, manda para o laboratório e você espera o resultado. Existe algum método paliativo que você pode passar para o tutor? Esse exame é rápido. Esse exame você consegue descobrir no mesmo dia, né? Tá. Então é rápido. Não demora tanto o laudo dele, né? Mas você passa sempre remédio para imunidade, né? Você sempre vai passar alguma coisa para imunidade desse animal, para ele melhorar a imunidade. Agora, que vai resolver o TVT, não vai resolver, entendeu? Você só vai melhorar a condição clínica daquele animal. Eu ia perguntar sobre esse tratamento da imunidade. Aí eu fiquei imaginando vários casos, assim, né? Que nem paciente que ele pode ser da rua ou o paciente que pode ser, né, um paciente de dentro de casa. Uhum. Aí seria complexo vitamínico, hidratação. Isso. Para melhorar isso, é a nutrição adequada. Nutrição adequada, isso aí. Você vai melhorar as condições clínicas, né? Então, tem remédio que ajuda a melhorar a imunidade, tem suplementos, uma ração de qualidade, tudo isso tem que mudar, né? Acho que a própria entrada com antibiótico também já dá uma ajuda, né? Já ajuda sim. Entendi. Certo. Professor, o TVT transmite para humano alguma coisa? Não tem relatos. E se tivesse, assim, seria muito raro, assim, mas não transmite, não. Senão a gente já tava lascado já. Não. É só entre os cães mesmo. E precisa ter uma célula, por exemplo, já foi falado que precisa ter um atrito, entendeu? Então, por exemplo, lá no coito existe um atrito, né? Então tem que ter esse certo atrito ali para essas células se implantarem, tá? Então, por exemplo, se o animal tiver um corte no membro, sei lá, e vamos falar assim, nos coxins, né, que é na almofadinha, e de repente ele pisar num sangue que tinha TVT, ele pode pegar, né? Mas a maioria dos casos é pela implantação, então tem que ter ali um atrito ali, por exemplo, o cheirar, o lamber, para conseguir pegar essa célula, entendeu? Mas ser humano tá livre. Certo? O professor, normalmente os vacúolos lá que aparecem na célula são no citoplasma, certo? Certo. Tem como aparecer somente no núcleo e não no citoplasma? Só no núcleo não. Pode aparecer alguns no núcleo assim, mas a característica principal é no citoplasma. Vai aparecer tinha mais. umas fotos ali que mostrava bem que tinha bastante, quando tá muito atacado no citoplasma, e tem um outro no núcleo. Porém, não apareceu nenhum que tava só no núcleo, entendeu?
Isso, é difícil. É difícil, que a característica dela é mais no citoplasma mesmo, que é vacúolos citoplasmáticos. Certo. Entendi. Uhum. Beleza? Mais alguma pergunta? Entenderam a aula de hoje? Sim. Vocês estão conseguindo ligar a anatomia com as patologias? Que o negócio é isso, vocês têm que ligar aí a anatomia com as patologias. Conseguiu, Sandra? Eu aprendi hoje, né, sobre a questão da anatomia, mas pode ter sido uma falta minha, porque eu tive dificuldade de acessar. Semana passada mesmo eu não consegui assistir nenhuma aula. Então, por Você não viu a isso. de Pandora, então, também? Você não viu a aula de Pandora? Não, Pandora eu vi. Esse eu vi. Tá. Beleza. Então tá. Então eu vou gravar, essa aqui ficou gravada também, galera. Então aí depois a gente vai disponibilizar ela também pelo YouTube, para ficar mais fácil. Certo?